Chegamos ao Brasil. Hoje te vou contar o difícil que foi começar a descer. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal de YouTube. Meu nome é Janela. E se você já olhou meus vídeos anteriores, então já você sabe quem sou eu. Hoje vamos falar sobre como a gente chegou já aqui no Brasil e o difícil que foi para nós começar a descer. Gente, é muito difícil para uma pessoa vender sua casa lá em seu país e depois chegar aqui no Brasil começar de zero. Gente, vocês não imaginam o difícil que foi. Mas a gente ficou chocada com muita coisa. E o primeiro que eu vou falar é como a gente conseguiu chegar até aqui, até São Paulo. E no começo a gente chegou lá no Oiapoque. Aí depois a gente também seguiu com aquelas pessoas, né, que a gente pagou uns 7.000 euros em chegar até aqui, com minha filha, meu marido e eu. Imagina, a gente vendeu toda lá em Cuba para morar aqui no Brasil. Depois que a gente saiu do Oiapoque, a gente chegou a... Teve 8 horas de... carro, 8 horas de carro, sem parar, até chegar a Macapá. Mas que a gente pegou toda aquela via que da selva, gente, era assentamento aborígene de um lado, do outro, é muito difícil. A gente só olhava caminhão com madeira em transcurso. Mas, gente, a gente chegou muito bem, graças a Deus, a Macapá. E quando a gente chegou a Macapá, a gente já era umas 10 horas da noite. A gente pegou um avião até Belém e depois de Belém a gente pegou outro para cá, para São Paulo, para Guarulhos. A gente hoje mora aqui no São José dos Campos, uma cidade maravilhosa, eu super recomendo, porque é uma cidade é um pouco cara, mas é um pouco tranquila. A gente sabe que é uma cidade que até o momento é muito tranquila e é o mesmo que a gente estava procurando quando a gente chegou aqui no Brasil. Gente, foi muito difícil começar a descer. E primeiro que nada, vou falar que o cubano, ele não sabe como é que funciona o Brasil. A gente tem em sua mente aquelas novelas que a gente vê lá. O cubano não sabe nada do Brasil até chegar ao Brasil. A gente acha que o Brasil é só festa, que o Brasil a gente trabalha e a gente consegue comprar tudo que a gente quiser, que a gente consiga viajar, que a gente consiga fazer tudo isso, porque que a gente olha nas novelas, né? Mas, gente, quando a gente chegou aqui, a gente se deu conta o difícil que é a vida do brasileiro. E nesse momento a gente até pensou, eu vim morar para o Brasil, nossa, começar a descer um país tão difícil, o Brasil é muito difícil. A gente ama hoje o Brasil porque já passou muitas coisas e a gente já sabe muitas coisas, mas a gente já até chorou, né? A gente já ainda a gente briga nos trabalhos porque a gente acha que a gente não tem conhecimento de nada, ou que a gente é gente doida, ou que a gente é gente com problemas, né? A gente não sabe, a gente não acredita que a gente é pessoa estudada, que só vindo para o Brasil de zero, a gente tem que começar a trabalhar em qualquer coisa, hein? Até a gente melhorar, até a gente aprender o idioma, até a gente conseguir fazer uma revalida do diploma de nós. Então, é bem difícil. E muita pessoa, muito brasileiro, acha que porque a gente é imigrante, a gente tem problemas mentais, ou a gente não sabe nada, ou a gente não sei, Então, é bom falar isso porque a gente já sofreu muitas coisas aqui no Brasil. E no momento a gente vai falar sobre isso. Mas foi muito difícil. Eu chorei muitas vezes, porque eu nem conseguia consertar com algumas pessoas. E a gente, na verdade, a gente ficou chocado demais com a situação do país, que também está difícil, A gente ama o Brasil, mas a gente não pode esconder
a verdade. A gente acha que o Brasil está difícil também para o brasileiro. E imagina para nós, né, que somos estrangeiros, que a gente não tem família e também vindo com uma filha pequena. Hein? Então, foi bem difícil no começo. O primeiro que a gente ficou chocada foi com o tema de aluguel. Porque em Cuba a gente nem tem noção de como é que funciona esse tema da calção, como que a gente tem que pagar um calção, né? E não tem nada a ver com o valor do aluguel. Em Cuba a gente não tem noção disso, porque mais de 70%, por não dizer um 80% da população de Cuba, muitos heredam casas de seus pais ou a gente compra a sua casa. Hein? Lá, hoje em dia é impossível, mas no momento a gente comprava a sua casa. A gente teria lá, nós teríamos lá a nossa casa e teríamos a nossa casa com tudo dentro. Né? Imagina sair do nosso país para outro, a gente já que vai melhorar e piorar. Hein? Esse foi o primeiro choque. Depois, o segundo choque foi o choque de culturas, porque assim, o brasileiro tem uma forma bem diferente do cubano. O cubano é mais explosivo, a gente fala até sem pensar às vezes. E o brasileiro, mesmo tenha alguma opinião, ele fica callado, né? A gente deixa. Então a gente ficou um pouco chocado com isso também. Pero, gente, eu vou deixar de falar as coisas ruins e vamos falar as coisas boas. Hein? A gente também ficou chocado porque a gente passou disso aqui, de um mercado completamente vazio, a isso aqui, mercado completamente cheio. Isso é importante. A gente conseguia trabalhar, e consegue trabalhar e ao menos consegue sustentar um pouquinho. Hoje em dia a gente passa um pouquinho de trabalho porque, como eu falei, a gente chegou aqui, a gente não tem família, então a gente vindo com uma criança. Hoje em dia a gente tem 2 crianças, uma que não estava planificada, mas Deus colocou no caminho de nós, a gente aceitou. Foi muito difícil e depois eu vou fazer um vídeo de como foi minha gravidez aqui no Brasil, como a gente levou essa parte, os medos que a gente teve quando eu saí grávida, porque a gente falava, nossa, com uma criança, sozinho, mas outra criança. E ainda hoje a gente passa um pouquinho de trabalho por isso, que é assim, imaginem, não tem com quem deixar seus filhos, precisa trabalhar. O Brasil é um país que não é como o nosso país. Em esse aspecto, nosso país tem vantagem, porque nosso país, o horário de trabalho é de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, mas tem um sábado sim, que a gente trabalha e um sábado não. A gente trabalha um sábado, que a gente se chama sábado longo, tem um sábado longo e um sábado curto. Então foi bem difícil adaptar-se, foi bem difícil começar de zero, gente, foi muito difícil. Hoje a gente está muito agradecido com o Brasil, porque no começo a gente passou muito trabalho, mas a gente já até tá no jeito brasileiro. Para falar para vocês, a gente quase que morou na rua, porque a gente não sabia muitas coisas no princípio, e a gente cometeu muitos erros, como gastar nosso dinheiro achando que a gente vinha com a confusão do valor do dólar em Cuba. E a gente achava que aqui no Brasil era mais fácil, mas a gente depois viu que era muito mais difícil. Mas graças a Deus a gente colocou ángeles em nosso caminho e a gente conseguiu sair para frente. Mas, gente, foi muito difícil. Mas a gente também ficou chocada com algumas coisas. Por exemplo, a gente em Cuba acha que no Brasil não tem saúde pública, não tem educação pública, que no Brasil a gente nem conseguia ficar na praça com nossos filhos, porque era tudo violência. É o que falam de Brasil lá em Cuba, que Brasil é muita violência, tem muita violência, mas não da forma exagerada que o governo cubano colocava lá na televisão. Que Brasil era muito violento, que Brasil a gente não teria saúde pública, a gente não tinha muitas coisas. E quando a gente chegou aqui,
a gente ficou muito chocada, porque a gente descobriu um país que a gente consiga ter saúde pública, não é a melhor do mundo, mas a gente agradece, a gente consiga ter remédios gratuitos e a gente consegue dar educação para nossos filhos, mesmo não ser a melhor do mundo. Então, gente, isso foi muito chocante. Outra coisa que a gente chocou demais foi a alimentação aqui no Brasil. Gente, vocês comem muito churrasco. E em Cuba, a carne de bovino, eu acho que a carne de vaca é proibida. Então, quando a gente chegou aqui, que a gente viu que a gente comia muito churrasco, a gente ficou doida, gente, como é possível? Como é possível que em um país seja proibida essa carne e em outro a gente consuma tanto essa carne, hein? Outra coisa que a gente ficou chocada, em Cuba é proibido comer carne de vaca. Incrível, pero é certo. E se a gente acha, a gente tem que comer, a gente tem que comer quase que com muito cuidado, porque a gente pode virar preço por conta disso. Então, foi outra coisa que a gente chocou. Alimentação, muitas frutas que vocês têm aqui, que em Cuba a gente nem tem, nem conhece, mas depois vou fazer um vídeo sobre isso. E, gente, que falo, no princípio foi muito difícil. Hoje a gente já sabe algumas coisas. Em meu caso, eu passei por experiências muito difíceis, porque eu sou engenheira formada, 5 anos estudando, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achava que conseguiria um trabalho um pouco melhor. Mas, gente, vou falar para vocês que meu primeiro trabalho aqui no Brasil foi de auxiliar de cozinha. Gente, o primeiro, o segundo também, e no primeiro foi muito difícil porque a gente sofreu demais com aquela dona do restaurante, que ela quase que queria que a gente fizesse o trabalho de muitas pessoas. E então ela como que ela pretendia que como a gente tinha filho, a gente tinha que fazer porque não tinha jeito, né? Então, no princípio eu sofri muito. Depois um dia, quando eu falei para ela que não dava certo eu fazer o trabalho de várias pessoas, ela ficou brava, me mandou embora. Mas hoje, essa experiência eu agradeço, né, porque me ensinou a preocupar um pouquinho mais para aprender as leis do país. Hoje a gente sabe de leis do Brasil. Hoje a gente sabe quando as coisas estão erradas, quando não. E a gente não se deixa, né? Então, isso é importante. Mesmo assim, a gente está estudando, a gente está preparando-se. Hoje, eu sou formada de engenharia hidráulica, mas hoje eu estou estudando marketing digital. Estou tentando revalidar meu diploma para conseguir bolsas de estudo, bolsas de superação para trabalhar aqui no Brasil e no futuro. Mas, gente, foi difícil. Mas hoje eu agradeço no Brasil que a gente teve educação para minha filha, que a gente teve essa saúde pública, que eu consegui ter minha outra filha aqui no Brasil, que é brasileira. Mas minha filha maior, ela fala que ela é brasileira, mesmo não é perguntar para ela se ela é cubana ou se ela é brasileira. Você é cubana ou brasileira? Brasileira. Brasileira, mas ela fala. Então, gente, a gente está muito agradecida com o Brasil. E a gente sabe que o povo brasileiro é o melhor do mundo. Eu falo, é o melhor do mundo, mas a gente sabe que é também um povo que sofre demais. Que sofre muito. E a gente quer muito esse povo. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, com nossa experiência quando a gente chegou aqui, o difícil que foi. Mas até aqui vai ser esse vídeo contando o nosso choque. Daqui para frente vai ser muito vídeo de coisa muito boa, porque a gente ama o Brasil, na verdade, a gente ama o povo brasileiro. E tem coisas muito engraçadas que a gente quer contar para vocês também, porque a gente teve experiências ruins, mas tem experiências muito engraçadas. E hoje a gente vai compartilhar isso com vocês. E é muito interessante que vocês sepam as coisas que a gente achou engraçadas
do país, e a gente quer as coisas que a gente ama já do país, que a gente sente que é sua também. E, gente, eu peço para vocês apoiar-me, seguir meu canal. E se vocês querem saber alguma coisa de Cuba ou de nós, pode perguntar aí nos comentários. Pergunta. A gente faz um vídeo e a gente ajuda vocês com essas dúvidas que eu acho que vocês têm. Sem mais, eu deixo o vídeo para vocês. E um beijo com muito amor. E assistam a meu outro vídeo que está muito engraçado.